Voltamos a conversar com Willy Thiengo, professor do Instituto de Computação da UFAL, pesquisador da ZUC, que estava explicando aqui para a gente, né, como é que funciona esse sistema de transporte inteligente, como que a ZUC está provendo uma solução aplicada a isso. Willy, então a gente acabou o último bloco colocando como é que funcionaria esse sistema, não é? Como é que ele está sendo instalado hoje? O rastreamento, ele passa por a instalação de um dispositivo no ônibus. Esse dispositivo, ele capta o sinal dos satélites, o sinal de localização e de tempo, que são satélites ao redor da Terra, né, GPS, que enviam sinais para a Terra, e esse rastreador, basicamente, ele capta esse sinal, identifica a sua localização e envia, através da telefonia móvel, para um servidor. Como se fosse um celular, um chip de celular. É um chip de celular. Instalado no ônibus. É um sensor com chip instalado no ônibus. No ônibus. É um chip de celular mesmo. Perfeito. Só que não faz ligação, só transfere dados. Só transfere dados. Quantos ônibus nós temos em Maceió que já tem esse sistema instalado? Olha, esse protótipo? Com a ZUC, a gente está fazendo um teste em 2 linhas de ônibus. Né? Estamos fazendo teste com 2 linhas de ônibus. E aí estamos só calibrando. Quais são as linhas, Willy, que estão fazendo esse a Pontal, Iguatemi que é uma linha longa, não é uma linha que vai ter muito dado para transportar aí, né? Porque sai de cima, vai até de baixo vai até em cima, não é? E o Cruz das Almas Trapiche. Certo. Tem 2 linhas, então você tem 30 carros que estão andando com esse sistema dentro deles. Dentro deles. Então, esse dado chega nos nossos servidores, através da internet, e lá a gente começa a fazer análise, processamento e prover essas informações através da internet. Que dado é esse que é transmitido? Ele informa a localização geográfica e a hora em que aquele dado foi marcado. Então, normalmente é de 3 em 3 minutos, o ônibus pega a sua localização e envia para o nosso servidor. De 3 em 3 minutos, esse tempo é configurável. O problema é que, no Brasil, transferência de dados ainda é caro. Então, para você ter ideia, esse 2 mega, nesse chipzinho, que é a nossa cota, ele sai para a gente de 10 a 15 reais em média, que é um valor extremamente caro por 2 mega de transferência. Então, por isso que esse intervalo tem que ser um pouquinho dilatado, estendido, para que a gente possa se encaixar nesses 2 mega, para que a gente não tenha uma elevação nos custos de operação. Então, na medida em que o preço caia, e é o que a gente torce e espera, a gente pode diminuir esse intervalo e a gente tem um dado mais preciso. Mas 3 minutos é suficiente, a gente, por enquanto, não sentiu necessidade de reduzir esse tempo. A gente vai falar no benefício para o cidadão, mas para a empresa, qual o benefício que a empresa tem em instalar um sistema desse nos seus ônibus? Controle e informação. Às vezes, existem denúncias de violação de percurso, por exemplo. O motorista não seguiu o percurso adequado, que tinha que seguir, foge do percurso. Exato. E o que acontece? Do ponto de vista trabalhista, a empresa, para demitir um funcionário, ela precisa ter justificativas, né? E ela, sem ter a prova que possa entregar, digamos assim, a prova, né, para os recursos humanos, fica difícil. Então, só o fato dos motoristas, e eu sinto isso porque eu vou lá na garagem da empresa e instalo os rastreadores junto com o eletricista deles lá e converso com os motoristas, só o fato deles saberem que estão sendo monitorados já muda a questão cultural do próprio motorista. Né? Exato. E a empresa tem que trabalhar essa questão, olha, não estou rastreando para lhe punir. Para punir. Tem que ser sempre algo educativo, né? Não, estamos aqui só para controle, tem que trabalhar essa questão também. Né? Isso impacta combustível, pneu, toda a cesta básica que faz parte desse custo final, né, para a empresa, digamos. Exato. Esse rastreador, ele também é tecnologia nacional, fabricado, salvo engano, em Minas Gerais. Ele tem sensores, inclusive, de curva acentuada, freada brusca, aceleração. Que é um problema aqui, nós temos os motoristas meio velozes e furiosos aqui. Exatamente. Então, essas funcionalidades a gente ainda não utiliza, mas certamente vamos utilizar, fazendo um sistema que não é um sistema fechado. Como estamos trabalhando com pesquisa, ele vai ser sempre um sistema aberto e vamos estar sempre adicionando novas funcionalidades. Certo. Agora, para o cidadão, como é que o cidadão vai poder fazer uso disso?
Inicialmente através da internet. Vai ter um site que ele vai ver dados? Como é que vai funcionar? Vai ter um site que vai estar sendo hospedado pela ZUC. Inicialmente ele vai poder consultar a tabela de horário, percursos. O sistema ele vai ter um mecanismo de roteamento. Então o cidadão vai poder questionar o sistema. Eu quero sair desse ponto da cidade para esse outro ponto da cidade. Então o sistema vai dizer, olha, pegue o VLT, desça, caminhe até tal ponto de ônibus, pegue linha tal e desça na sua parada. Ele vai poder gerar essas rotas com mais de uma linha, que é muito comum na cidade de Maceió, para o cidadão. Até porque nós não temos um sistema integrado, não é? Exatamente. Isso vai ser a primeira liberação desse software para o cidadão. Certo. Fora o site, vai ter alguma coisa no ponto de ônibus? Você me disse também alguma questão com o celular, não é isso? Isso. Então, vamos adicionar, ainda no site, nada fora por enquanto, a gente vai adicionar a localização do ônibus. Então, através da internet, o passageiro vai conseguir saber, olha, eita, o ônibus está aqui. Está perto do meu ponto de ônibus. Então, ele vai poder inferir, olhando, ele vai poder analisar e dizer, meu ônibus está perto, eu vou para o ponto de ônibus. O terceiro passo é fazer uma previsão. Olha, o passageiro vai perguntar, quanto tempo falta para a linha tal chegar nesse ponto aqui, que é o ponto do meu trabalho, da minha casa. O sistema vai dizer 15 minutos, tempo estimado 10 minutos. E, com isso, a gente espera prover um mecanismo proativo, onde o passageiro vai poder, por exemplo, agendar, olha, diariamente eu quero receber uma SMS no meu celular quando a linha Cruz das Almas Trapiche, por exemplo, estiver no ponto de parada por volta das 8 horas. Isso no seu smartphone, no seu celular através comum. de SMS. Certo. Através de SMS. Então, esse é mais ou menos a linha que a gente está seguindo. Isso é uma projeção futura. Porque hoje o que nós temos... Hoje o que nós temos é o software de gestão de transporte para o empresário. Ainda esse ano, a gente vai liberar, já vai ter as primeiras liberações do software voltado para o passageiro. No próximo ano? Ainda esse ano. Ainda esse ano. A gente conta com apoio, né, e é bom, né, agradecer, né? Da FINEP, né, que é do governo federal. A gente conta com o apoio da FAPEAL, né, que é a fundação local. São financiadores, digamos, deram apoio financeiro? Apoio financeiro. Pesquisa? A FINEP aportou R$120 mil na ZUC. Pelo programa PRIME, não é isso? PRIME, exatamente. E que foi um recurso que permitiu o pagamento de Prolabore, pagamento de um gestor para cuidar dos aspectos de administração, né, para permitir o gestor trabalhar na área técnica, desenvolvendo software mesmo, e consultorias. Então a gente teve isso no começo, não é? Isso no começo. E agora, Willy, como é que faz para financiar? Porque é um projeto grandioso, né? Lamentavelmente, o PRIME, ele tinha uma segunda fase e ela foi abortada. Então vocês tiveram esse apoio inicial, mas hoje não tem esse apoio consistente. Exatamente, porque a segunda fase do PRIME, como é um programa para a primeira empresa, o PRIME é programa Primeira Empresa, ele previa um aporte, subvenção, que antigamente chamava de fundo perdido, mas hoje chamam de recurso não reembolsável, ou seja, a gente não precisa... É um nome justo, né, inclusive, né? Não é fundo perdido. É não reembolsável, porque a gente teve que prestar conta, foi um relatório desse tamanho. Imagina. Então, e a segunda fase, ele previa um financiamento de mais 120 mil a juros zero, só a correção da inflação. E por questões operacionais e de burocracia brasileira, esses 120 mil a juros zero não puderam ser emprestados para nenhuma empresa, pelo menos que estava vinculada ao Parque Tecnológico da Paraíba, que era o caso nosso. E a gente foi pego meio de surpresa, porque esses rastreadorzinhos, eles é um investimento. Claro, um investimento grandioso. E isso, né? O nosso maior desafio hoje é viabilizar a compra desses rastreadores, porque cada Maceió tem 700 ônibus, né? E se você colocar um custo médio de R$500 por aparelho... Poxa, é bastante. Você vai ter aí 300... Você reposição e manutenção. Exato. Você vai ter um investimento... Atualização.
Exatamente. Você vai ter um investimento aí de 350 mil reais. Willy, sobre desafios para o futuro, a gente vai dar um intervalo e voltamos com esse assunto no próximo bloco. Então, voltamos daqui a pouquinho com mais Conhecer.